Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Conta digital da nossa gente. Baixe já o app. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. Novo decreto restringe o horário de funcionamento dos serviços não essenciais e suspende aulas presenciais na região da Grande Florianópolis. Será que essa é a solução para conter o avanço do contágio? A escola, para mim, é um serviço essencial. Tem ainda detalhes da previsão do tempo para todo o estado e mais. Eu vou conversar com a dona Dalvina. Ela tem 91 anos e mesmo diante de dificuldades e perda de 3 filhos, ela é sinônimo de vida leve. Você vai amar conhecê-la. O Meio-dia Catarina está no ar. O balanço parcial da vacinação contra a Covid-19 foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e traz o número atualizado de 401.330 doses da vacina aplicadas nos grupos prioritários, sendo que 302.616 correspondem à primeira dose da vacina e 91.714 à segunda dose da vacina. A gente atualiza a situação da pandemia em Santa Catarina. Hoje, o estado registra 733.309 casos de pessoas que testaram positivo para Covid-19, sendo que mais de 691 mil já se recuperaram da doença. Hoje, com o vírus ativo, são 33.209 pessoas. Em 24 horas foram registrados 96 óbitos. Hoje o estado registra 8.791 vidas perdidas para a Covid-19 desde o início da pandemia. O estado hoje está com taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde em 97,7%. Leitos gerais. Quando a gente fala de leitos de UTI adulto para a Covid-19, essa taxa hoje está em 99,13%. Há apenas 8 leitos disponíveis em Santa Catarina. São 387 pacientes aguardando por uma transferência para leitos de UTI Covid. Na região da Grande Oeste, em Chapecó, são 94 pacientes. No Meio-Oeste, em Joaçaba, são 37 pacientes. Na Serra Catarinense, em Lages, 30 pacientes. No norte do estado, em Joinville, 57 pacientes. No Vale de Itajaí, em Blumenau, 18 pacientes aguardando por leito de UTI. No Foz do Rio, Itajaí, são 16 pacientes. Lá no sul do estado, em Criciúma, 67 pacientes aguardando por um leito de UTI. Na região da Grande Florianópolis, são 68 pacientes. Começam a valer hoje novas medidas restritivas para tentar frear o contágio da Covid-19 na Grande Florianópolis. A decisão foi tomada em conjunto entre os prefeitos da região. As restrições começam a valer a partir das 6 horas da tarde desta terça-feira e ficam vigentes até às 6 horas da manhã do dia 23 de março. De acordo com o novo decreto, funcionam com até 25% da capacidade e horário limitado entre as 6 horas da manhã e as 6 horas da tarde, comércio de rua, shopping centers e centros comerciais, academias, salão de beleza e barbearias, óticas, comércio de autopeças e lojas de material de construção, cinemas e teatros, bares, estabelecimentos destinados à alimentação, parques temáticos, parques aquáticos e zoológicos, circos e museus e utilização de espaços de uso coletivo, como piscinas, clubes e quadras esportivas. O transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual funciona com limite de ocupação de 50% da capacidade. Bancos, lotéricas e cooperativas de crédito só podem fazer atendimento de forma individual. Serviços públicos devem ser realizados em sistema home office. Além disso, estão suspensas as aulas presenciais na rede pública e privada. Ficam proibidas as atividades com concentração, circulação e permanência de pessoas em parques, praças e praias, eventos sociais, casas noturnas, utilização de espaços de uso coletivo em condomínios, congressos e palestras, leilões e exposições. Aí a pergunta que fica é, será que essa é a solução para conter
o avanço da Covid-19, a repórter Ana Cristina Machado foi às ruas para saber o que a população pensa de tudo isso. O assunto medidas restritivas está muito presente nas conversas com a família, com os amigos. Então, nós viemos até as ruas do centro de Florianópolis para ouvir a opinião das pessoas sobre as novas medidas que foram anunciadas nesta segunda-feira. Eu concordo. Acho, assim, de extrema importância, né? No estado que está de calamidade, né? Na situação que está. Então, eu acho, assim, que tem que se cuidar. Tem que fazer o máximo possível, são muitas vidas aí sendo perdidas, né? Minha filha estava frequentando a escola, né? E desde semana passada eu optei por deixar ela em casa online, né? Achei mais seguro deixar ela em casa online. Em questão do comércio, eu acho que ainda a gente deveria fechar um pouquinho mais, né? Acho que essa medida ela tem que ser adotada porque a situação está feia, né? Estamos no vermelho, né? A pandemia cresceu muito e temos que se cuidar, né? Eu já estou 1 ano e meio sem trabalhar, né? Eu estava até com um transtorno de ansiedade, gosto de trabalhar, mas não posso, né? Eu tenho que zelar pela minha saúde e a saúde dos outros, né? Poderiam fechar coisas menos importantes, mais fúteis, né? Que a gente tem de serviço não essencial. A escola, para mim, é um serviço essencial. Na realidade, a educação é a base de tudo que a gente vai ter durante o longo da vida. Mas se tivesse tirado algumas coisinhas antes, né? Eu sei que tem pessoas que trabalham em bares, em eventos, mas se tivesse restringindo um pouquinho antes, talvez a gente continuasse com as crianças na escola e não precisasse ter tanto essa restrição agora de ter esse ensino remoto. Eu acho uma medida correta porque a pandemia se espalhou, esse vírus se espalhou muito. Foi aberto muitas coisas, as pessoas acharam que porque veio a vacina tá tudo bem, tá tudo legal, mas não tá. E você vê ainda muitas pessoas sem máscara. Então, eu acho que essas medidas restritivas só servem para nos prevenir de ter mais contato, porque você vê as lojas estão cheias de pessoas. Você vai em restaurantes, estão cheias de pessoas, as pessoas já estão nos bares. Então, assim, quanto menos aglomeração, para nós é melhor. No momento, é um pouco difícil para os comerciantes, para a população que trabalha, que depende também desse fator. Mas, em contrapartida, tem as pessoas morrendo, não, porque parentes levam isso para casa, essas pessoas, e acabam sofrendo, né? Então acho que obedecer é melhor que sacrificar. E reforçando, as novas medidas começam a valer às 6 horas da tarde desta terça-feira e seguem até às 6 horas da manhã do dia 23 de março. Perfeito, Ana. Aqui comigo o comentarista Roberto Azevedo. Roberto, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Karen. Boa tarde a quem nos assiste. Importante a gente aproveitar para reforçar que essas medidas, elas são medidas adotadas, vigentes, na região da Grande Florianópolis. Isso. E não são para todo o estado, né? Muita gente já está tentando, está misturando isso com o lockdown que foi feito nos últimos fins de semana. E aí a pergunta que fica, está relacionado uma coisa com a outra? Não, são coisas diferentes. Nesse caso específico, sim, porque as prefeituras, as 22 prefeituras da região de Florianópolis, consensuaram que vão seguir as medidas adotadas pelo governo do estado. Portanto, se tivermos um novo lockdown em fim de semana, decretado pelo governo do estado, aquele que começa 11 horas de sexta-feira e vai até às 6 horas de manhã de segunda, as prefeituras da Grande Florianópolis, as 22, também vão seguir. Mas isso ainda não foi decidido. Ontem eu conversei com o secretário da administração, Jorge Eduardo Tasca, e ele me deu a seguinte explicação sobre o contexto. Ele disse que o governo acompanha uma ligeira queda no número de casos. Quer saber se essa ligeira queda tem a ver com os lockdowns de fim de semana, ou é apenas algo pontual. Quer dizer, eles querem saber se isso é uma tendência. Exatamente. Então, não se aplica exatamente o que está querendo a maioria da população. E é uma coisa que só o tempo vai conseguir dizer, né? Não Exatamente. Adianta, né? Vai acompanhando aí a curva. Exatamente. E a questão da batalha judicial. Tem uma batalha judicial acontecendo. A Procuradoria-Geral do Estado entrou com o recurso daquela medida aprovada, aquela sentença dada pelo juiz Jefferson Zanin, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Florianópolis, que determinou que é o COIS, o Centro de Operações Especiais de Saúde, que tem que definir se vai ter lockdown ou não no Estado. Segundo a PGE, isso fere um princípio administrativo, até porque a autoridade sanitária do Estado é o governador, no município é o prefeito e no plano federal é o presidente da República. Não pode quebrar isso. Acredito que vai sair uma liminar nesse sentido. Vai derrubar a sentença do juiz e depois para ser discutida no 2º grau.
Vamos acompanhando, então, Vamos as cenas acompanhar. dos próximos capítulos e você traz a informação pra gente. Exatamente. Obrigada, Roberto. Um abraço. Vou fazer uma pausa no meio-dia, Catarina, e olha, depois do intervalo tem uma entrevista para lá de especial. Vou conversar com a dona Dalvina. Ela tem 91 anos e mesmo diante da perda de 3 filhos, ela é sinônimo de vida leve. Você vai amar conhecer a dona Dalvina, pode apostar, depois do intervalo.